de Amós, capítulo 8, 11, 12, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Esse é um texto que está totalmente relacionado a Mateus capítulo 5. A Bíblia usa dois elementos aqui. Usa o pão, a fome, o pão e a água. Interessante. Vai chegar um tempo em que haverá fome e sede. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E esse tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Quando fala em pão e água, a Bíblia se refere exatamente a quê? Bom, analisando outros textos bíblicos, como João 6,48, a Bíblia é clara ao dizer que Jesus é o pão da vida. Não é verdade? E ele nasceu na cidade de Belém, que é a cidade do pão. Quando você vai para a expressão água, e você vai para João 7, de 37 a 39, a Bíblia fala que água é um dos símbolos do Espírito Santo, como também aparece em João 4, naquele episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, água é um dos símbolos do Espírito Santo. O texto de Amós, bem como o texto de Mateus, faz uma referência à fome e à sede, ao pão e à água. O pão é Jesus, a água, o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Amós que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede, a Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo em que a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, é porque Jesus, lá no céu, no santuário celestial, terá terminado o seu ministério de intercessão. Aí ele vai sair do santuário e vai fechar a porta. Quando Jesus sair do santuário e fechar a porta, significa que haverá fome. Por quê? Porque Jesus, o pão da vida, não intercederá mais pela humanidade. E, consequentemente, aqui na terra, o Espírito Santo vai terminar sua obra e vai deixar de agir, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Ou seja, o fechamento da porta da graça é uma ação dupla que envolve a ação de Cristo encerrando o seu ministério e a ação do Espírito Santo encerrando também o seu ministério. Então, a partir desse momento, haverá fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Porque, na verdade, quem nos leva a estudar a Bíblia e a ouvir a palavra e aceitar é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva à Bíblia, nos faz entender a palavra de Deus, nos leva a aceitar Jesus como Salvador, que é o pão da vida. Então essa é uma obra do Espírito Santo. E quando fechar a porta da graça, o Espírito Santo não vai agir mais na conversão das pessoas. Quem se converteu, e quem não se converteu, não se converterá mais. Porque Jesus não intercederá mais no santuário celestial em favor das pessoas. Deu para você entender? Nesse tempo, haverá um tempo de angústia, como nunca houve. As pessoas que não aceitaram Jesus, que não se entregaram a Jesus, elas vão ter um momento de angústia mesmo. Por isso que a Bíblia fala, fome e sede são espirituais. Fome de Jesus e sede do Espírito Santo, fome das coisas espirituais, sede das coisas espirituais. As pessoas vão estar desesperadas, procurando a mensagem, procurando a palavra e não acharão. Veja que coisa terrível.